Muito bem. No vídeo anterior, nós vimos que o discernimento não é algo pontual na vida do cristão, mas deveria ser uma atitude que perpassa nossa relação, nossas relações com Deus, com os outros, com o mundo, conosco, buscando então cuidar da vida de Deus em nós, esse grande presente que Ele nos deu e que nós somos chamados a colaborar com Ele para que essa vida cresça em nós. Então, nós terminamos vendo que, na perspectiva de Inácio de Loyola, o discernimento tem uma meta, que é buscar, encontrar e realizar a vontade de Deus para a nossa vida. Que vontade de Deus é essa? Como que ela pode ser traduzida? E ele também dizia que nós tínhamos um empecilho, ou um processo necessário, que era ordenar os afetos. Porque o empecilho, os afetos podem se desordenar. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo. Nós veremos um texto, que é o texto que abre os exercícios espirituais de Santo Inácio, chamado Princípio e Fundamento. Os exercícios espirituais são todo um caminho de oração, de encontro com Deus, de mergulho em si, de escuta do que Deus vai provocando em nós, de encontro com Jesus, mas ele tem que ser construído numa base. E é essa base quem permite todo o caminho espiritual e que também permite que a gente entenda o que é o discernimento espiritual na perspectiva inaciana. Então vocês têm aí uma imagem para nos inspirar também, que é a imagem do oleiro, justamente esse que vai fazendo um vaso a partir de barro, misturando água, tirando as pedras, que é o processo de construção de nossa vida interior também. Deus é um oleiro que vai nos modelando, assim diz o profeta, e nós somos chamados a colaborar com ele. Nós não somos vasos inertes, nós somos colaboradores de Deus também nessa modelagem que ele vai fazendo conosco. Então essa imagem quer nos inspirar a viver isso. Então vamos ver o que nos diz o texto de Santo Inácio. Princípio e fundamento. Vou fazer uma leitura geral e depois nós voltaremos comentando parte por parte para nos ajudar a compreender o que isso significa para essa compreensão do discernimento espiritual que nós estamos querendo aprofundar nessa formação. Diz Santo Inácio: o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar-se. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o ser humano e para o ajudarem a atingir o fim para o qual é criado. Daí se segue que ele deve usar das coisas tanto quanto o ajudam para atingir o seu fim, e deve privar-se delas tanto quanto o impedem. Por isso, é necessário fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo que é permitido à nossa livre vontade não lhe é proibido. De tal maneira que, da nossa parte, não queiramos mais saúde que enfermidade, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida breve, e assim por diante em tudo mais, desejando e escolhendo somente aquilo que mais nos conduz ao fim para o qual nós somos criados. Então esse é o texto completo do princípio e fundamento, o texto do nosso acordo básico em relação ao processo de discernimento espiritual. Agora vamos retomar parte por parte e aprofundar o que nós compreendemos a partir dessa reflexão que Santo Inácio nos apresenta. Então, no começo ele diz: o ser humano é criado. Então, primeira coisa que já está aí presente é que nós somos criaturas, ou seja, nós não somos deuses, não somos eternos, não somos infinitos, nós somos criaturas.
Nós tivemos um começo. Mas ele não fala simplesmente que nós fomos criados. Nós somos criados. Nós estamos em contínuo processo de criação. Deus continua nos criando em cada momento de nossa vida. Em cada encontro, em cada experiência que fazemos. E essa criação tem um tem um sentido, tem uma direção, tem um horizonte, que Santo Inácio traduz para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Nós somos criados em última instância para o louvor. E eu gosto de dizer que o louvor não serve para nada, no sentido de que nós somos criados para a gratuidade. O louvor não é algo utilitário, não é algo que tem uma utilidade. É simplesmente um transbordamento de querer bem. É esse reconhecimento da bondade, da misericórdia, do carinho de Deus, que fez com que nós existíssemos. A existência é dom, não é mérito. Não estamos aqui por direito. Se nós existimos, é porque Deus julgou por bem que valeria a pena criar-nos. Então, o louvor é esse transbordamento de reconhecimento, de alegria, diante do Criador, da sua bondade. Então, somos criados para isso, para reconhecer o bem e dizer o bem. Mas somos criados também para reverenciar. E a reverência tem a ver com respeito. Inácio é um homem da corte, e ele compreendia, como um nobre diante do rei, essa reverência. É uma atitude de inclinação diante do outro que é maior do que você. Então, esse reconhecimento de que Deus é maior do que nós, e por isso, então, nós também queremos respeitá-lo, inclinar-nos diante dele. E o serviço? Se nós reconhecemos que tudo que nós somos e temos é dom, vem dele e por bondade, se nós reconhecemos que queremos respeitá-lo, inclinar-nos diante dele, adorá-lo, porque ele é grande, muito, infinitamente maior do que nós também somos chamados a colocar-nos ao serviço de Deus, do seu projeto, do seu plano de amor para os outros. Porque Deus também é bondade, amor, misericórdia para outros. E assim salvar-se. O processo de salvação vai crescendo em nós à medida que nós aprendemos a viver no dom, no louvor, no respeito, nessa reverência e na saída de si, no serviço a Deus e aos outros. É importante que saibamos que Deus nos criou para Ele, mas que Ele é aquele que louva, reverencia e serve. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós compreendemos que Deus é assim. Deus é aquele que é capaz de louvar a fé grande dos outros. Vemos isso no Evangelho. Deus é aquele que se inclina diante dos outros. Quantas vezes Jesus se inclinou, mesmo diante de uma pecadora, diante dos pés dos seus discípulos para lavar? Ele se inclina, ele se abaixa até nós. E Deus é aquele que se põe a serviço dos outros, para resgatar a vida, para dar mais vida. E isso Jesus fez do começo da sua vida até o fim. Então, na verdade, louvar, reverenciar e servir a Deus significa parecer mais com Ele, parecer mais com Jesus Cristo. Deus nos fez para que nós parecêssemos com Ele. Há pessoas que traduzem esse começo do princípio e fundamento dizendo: Deus nos criou por amor, Deus nos criou para amar. De alguma forma é só isso. Ou seja, Deus nos criou porque amava livremente, gratuitamente, e Deus nos criou para que nós aprendamos a amar também livremente e gratuitamente, como Ele ama. E louvor, reverência e serviço é uma tradução que Inácio faz do amor. Formas de amar. Então, o processo de salvação é esse. Deus nos criou para isso.
O texto continua. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o ser humano e para o ajudarem a atingir esse fim para o qual ele é criado. Deus nos criou por amor e para amar, e, diz o texto de Inácio, ele nos deu as condições para que isso seja possível. Então, tudo que existe na criação é uma declaração de amor de Deus, é para nos dizer, vocês são amados, amadas. Eu coloco isso na mão de vocês para que vocês possam também aprender a amar mais e a servir melhor. Então, tudo foi criado para que nós pudéssemos louvar, reverenciar e servir, e assim viver o processo de salvação, acolher a salvação de Deus, viver em Deus como Deus, cuidar da vida de Deus em nós, que é o subtítulo dessa nossa formação. Bonito isso, né? Muito bonito. Mas Inácio continua. Daí se segue. Se isso é verdade, nós fomos criados por amor e para amar. Tudo nos é dado para que nós possamos nos deixar amar e amar mais. Tudo nos é dado para isso, tudo está à nossa disposição. Tem algo que se segue. Que ele, o ser humano, deve usar das coisas, tanto quanto o ajudam para atingir esse fim. Louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar-se. E deve privar-se delas, tanto quanto o impedem de atingir esse fim. Então as coisas estão aí à nossa disposição, todas as coisas. E as coisas podem ser bens materiais, as coisas podem ser bens espirituais, podem ser trabalho, inteligência, reconhecimento, saúde. Tudo isso são coisas criadas. Nada disso é Deus. Tudo isso existe para nos ajudar a chegar a Deus e nós temos que aprender a usar das coisas se elas nos ajudam. A palavra tanto quanto, essa expressão tanto quanto, é uma expressão inaciana. Toda a vida é um aprendizado do tanto quanto. Se me ajuda, recebo, uso. Se não me ajuda, me privo. Escolho livremente não usar, mesmo que seja um bem. Aqui aparece o que Santo Inácio fala da desordem dos afetos. É exatamente nesse núcleo aqui. Por que nossos afetos podem se desordenar? Tudo existe para nos fazer chegar ao fim. E o fim é Deus, a salvação, a felicidade, a comunhão plena com Ele e com os outros. Esse é o fim. E as coisas estão aí para nos ajudar. O caminho ordenado seria usar as coisas para chegar a Deus. Esse é o caminho. Usar as coisas para chegar a Deus e privar-se das coisas para chegar a Deus. O que acontece com muita frequência em nossa vida, em geral, e nossa vida espiritual em particular. Nós usamos Deus para chegar às coisas. Nós nos aproximamos de Deus pedindo pequenos consolos e confortos. Queremos a profissão, queremos segurança, queremos felicidade, queremos reconhecimento, queremos evitar a dor e o sofrimento e vamos a Deus usando Deus para chegar às coisas criadas. Quando isso acontece, há uma inversão e por isso nossos afetos se desordenam. Nós fazemos com que as coisas criadas, que são boas, repito, são coisas boas, mas são relativas. Nós colocamos o nosso afeto no relativo e com isso esses relativos se tornam absoluto. E aí nós passamos a usar Deus e, consequência, passamos a usar outras pessoas também em função disso. E passamos a usar mal as coisas também. Nos tornamos senhores,
com muita frequência, senhores opressores, que querem controlar as coisas, os outros e o mundo. Quando isso acontece, os afetos estão desordenados e a nossa relação não é uma relação justa segundo a vontade de Deus. Por isso, então, diz Inácio, o texto continua, é necessário fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que é permitido à nossa livre vontade e não lhe é proibido. Fazer-nos indiferentes. Essa palavra é um termo técnico na espiritualidade naciana. Fazer-se indiferente significa fazer-se livre. Estar completamente livre diante de todas as coisas criadas. Nós podemos desejar as coisas criadas? Sim, claro que podemos desejar. Mas com liberdade, ou seja, sem ser escravos, escravas das coisas criadas, sem impor condições a Deus do caminho de salvação, de felicidade, de plenitude que nós achamos que temos que ter. Há uma frase de que eu gosto muito que diz o seguinte: se algo nos tira a paz, é porque esse algo ocupou em nosso coração o lugar de Deus. Se algo nos tira a paz, é porque esse algo ocupou em nosso coração o lugar de Deus. Fazer-se indiferente a todas as coisas criadas significa não deixar que nada de relativo, ainda que seja bom, ocupe o lugar do absoluto. Ou seja, que nada possa tirar de mim a certeza, a convicção de fé de que Deus me criou por amor e para amar. Que nada, absolutamente nada, pode me impedir de ser amado, amada por Deus e de aprender a amar nesse mundo como Deus ama. Nada, a não ser minha liberdade. Eu posso me impedir de deixar que Deus me ama e também posso me impedir de amar como Deus gostaria que eu amasse. Por isso que é necessário, então, todo um trabalho. Trabalho interior, de conversão. Então, o texto conclui dessa maneira. De tal maneira que, da nossa parte, então, daquilo que é permitido à nossa livre vontade não lhe é proibido, aquilo que está a nosso alcance, à nossa disposição, não queiramos mais saúde que enfermidade, mais riqueza que pobreza, mais honra que desonra, mais vida longa que vida breve, e assim por diante em tudo mais, desejando e escolhendo somente aquilo que mais nos conduz ao fim para o qual nós somos criados. Vejam que beleza. Tudo que é criado, e aqui Inácio elenca uma lista de coisas criadas: saúde, enfermidade, riqueza, pobreza, honra, desonra, vida longa, vida breve, e assim por diante, para dizer, o nosso coração não deve se concentrar em nenhuma dessas coisas. É claro que saúde é importante, certo conforto é importante, um reconhecimento dos outros pode ser importante, o desejo de viver nesse mundo durante mais tempo pode ser importante? Pode, mas não é isso que faz de nós pessoas amadas e pessoas capazes de amar. Quando nós olhamos por nossa experiência ou a experiência de outras pessoas, muitas vezes a saúde nos permite doar nossa vida, servir, ser generosos. Mas quantas vezes que quando nós estamos doentes, por exemplo, com febre, com uma gripe, os outros cuidam de nós e nós nos damos conta que também somos amados, amadas. Que nós não somos onipotentes, que nós somos frágeis, vulneráveis, e que outras pessoas também são, e por isso nós sabemos que quando voltar a ter saúde, podemos nos aproximar de outras pessoas que estão precisando. O que está em jogo aqui é qualquer experiência humana pode me ajudar a atingir o fim para o qual eu sou criado. Pode me fazer me deixar amar e amar mais. Então, se isso é verdade, meu coração não deveria se concentrar
em nenhuma dessas colunas da lista, mas se concentrar naquilo que mais me conduz para o fim para o qual eu sou criado. Tem outra palavrinha aí, que é o que mais nos conduz, é o magis em latim, essa é uma palavra muito forte na espiritualidade inaciana. Inácio está nos dizendo, tem sempre algo, esse Deus que é grande, esse Deus que é o sempre maior, vai nos mostrando o caminho daquilo que mais nos conduz a Ele. Há vários caminhos, talvez, que possam me conduzir, mais ou menos. O discernimento quer o caminho do mais, o caminho daquilo que mais me conduz ao fim para o qual eu sou criado. Então, o coração tem que estar centrado no fim e tem que estar sempre aberto. Nós estamos, então, atentos, atentas para ver qual caminho me permite louvar mais, reverenciar mais, servir mais a Deus nosso Senhor e assim viver o meu processo de salvação. Qual caminho me permite me deixar amar mais profundamente, me permite amar de verdade mais profundamente. E em cada momento de nossa vida, a resposta pode mudar. Por isso que o discernimento é constante, por isso que eu disse, é uma atitude e não algo pontual. É uma atitude de escuta contínua para saber, nesse momento, o que mais me conduz ao fim para o qual eu sou criado. E que a gente possa abrir-nos, pedir a Deus que Ele nos ofereça exatamente isso, aquilo que mais me ajuda, e recebermos aquilo que a vida nos dá, vivendo o processo de salvação. Texto forte, texto exigente, texto bonito, mas sugiro que depois de escutar esse vídeo, voltem a ler esse texto com calma, parte por parte, escutem essa explicação que eu dei, porque essa é a base do discernimento que nós podemos fazer. Se nós queremos viver ao modo de Deus e cuidar da vida de Deus em nós, nós temos que acreditar que fomos criados por amor e para amar, que as coisas estão à nossa disposição e que nós temos que aprender, então, a lidar com as coisas criadas de modo livre. Deus deseja que nós sejamos livres para usar e livres para não usar das coisas criadas. E que isso é um aprendizado ao longo da vida e que nós vamos nos ajudando uns aos outros a chegar até aí. Então, espero que esse texto tenha sido esclarecedor para vocês. Com isso, nós concluímos esse segundo vídeo, essa segunda parte de nossa formação sobre discernimento espiritual. Espero que tenham aproveitado essa parte. Até o próximo vídeo.